ser embarcada, né? Então o nosso foco aí é programar microcontroladores. Então, pessoal, essa é a terceira parte de linguagem de programação em C, que é a nossa última parte aí, né, para dar sequência no curso na parte de software. Então, a parte de software a gente termina hoje, né? Então, a partir da aula que vem a gente começa a trabalhar com os nossos periféricos aí do microcontrolador. Então, tudo que está aqui a gente precisa entender. Tirem as dúvidas também hoje, anotem aí tudo que vocês quiserem perguntar depois, que todas essas estruturas aqui, tanto de controle quanto de repetição, elas são muito importantes para a gente elaborar nossa lógica. Como é que eu testo um botão? Como é que eu faço quando eu aperto um botão e ligar um determinado motor, um determinado relé, né, e assim por diante, né? Como é que eu faço uma leitura de sinal analógico, né? Então eu vou precisar conhecer essas estruturas da linguagem em C. Então a primeira etapa, estruturas de controle, if, else e switch. Segunda etapa, estruturas de repetição, for, while, do while e o break e continue. Então nós temos hoje como objetivo entender essas estruturas aqui. Então, como nos nossos códigos de hoje, então os nossos códigos eles já são focados ao nosso microcontrolador e eles também têm uma característica genérica, né? Então eu procurei focar mais na parte que realmente vocês vão utilizar, né? Então vai ter exemplos genéricos e exemplos voltados ao microcontrolador. Agora, está faltando um entendimento de alguns registradores para a gente conseguir comentar esses códigos e ficar mais claro para vocês. Então, o primeiro registrador, que vocês até já perguntaram, né? Eu até já comentei isso em aulas, mas a partir de hoje a gente está começando a oficializar, né, a função do registrador de nome tris. Então, esse registrador, ele tem um xizinho aqui, lembrando que esse x pode ser A, B, C, D ou E, né? Então, depende do grupo de pinos que eu vou utilizar. Então, aqui embaixo eu tenho aqui o meu microcontrolador, e ele trabalha com grupos de pinos conhecidos por letras, né? Então, vai ter um nome e, junto com esse nome, vai ter uma determinada letra, que pode ser A, B, C, D ou E. Então, dependendo onde eu vou ligar o meu sinal de entrada ou saída, eu tenho que especificar o nome do pino. Então, o registrador tris, ele configura os pinos para sinais de entrada ou saída. Entrada, em inglês, é input. Input começa com I. E o I lembra o número 1. Então, se esse registrador, no determinado bit ou no determinado byte, eu tiver a informação 1, significa que aquele pino está configurado como sinal de entrada, ou seja, ele vai receber um sinal de entrada. O que são sinais de entrada? Está aqui. Exemplos, né? Então, alguns exemplos de sinais de entrada. Botões em geral, chaves, teclados, sensores. Todo sinal que vocês vão, enviar para o microcontrolador. Todo sinal que vocês enviam para o microcontrolador é sinal de entrada. E o tris também configura o meu pino ou o meu byte, né? Então tem essas duas maneiras de eu trabalhar aí com configurações desses pinos aí, ou bit a bit ou byte. Mas para os dois vale o seguinte resultado: se eu tiver 0 nesse tris, 0 é saída. Em inglês, saída é output, é a letra O. Output. E o O lembra o 0, então fica fácil, né, essa configuração. Então, o tris, quando é 1, é entrada, quando é 0, é saída. O que são os sinais de saída? Professor? Então, nós temos aqui LEDs, LEDs, transistores, motores, relés, contadores, lâmpadas, ou seja,
todo sinal que o microcontrolador vai fornecer. O X ele também vai estar agora no porte, tá? Porque eu tenho porte A, porte B, porte C, porte D e porte E. O porte é o nível lógico que você quer no pino. Então, o porte é o registrador que está ligado no pino. Se você colocar nível 1, é nível alto. Se você colocar nível 0, é nível baixo. Né? Se você colocar 0, é nível baixo. Se colocar 1, é nível alto. Nível alto é 5 volts. Nós estamos trabalhando com a família TTL aqui. Nível baixo é 0 volts. Então, o porte é o nível lógico que você quer no seu pino. Tem um registrador também que está nos nossos exemplos, alguns exemplos, que é o ADCOM 1. O ADCOM 1 é um registrador que ele vai ser comentado nas aulas de eletrônica, das aulas do conversor AD. Então, as aulas que estão programadas aí para o nosso semestre, entre elas, uma é uma aula que eu trato dos sinais analógicos. Porque o nosso microcontrolador, ele recebe também sinal analógico, ele consegue receber sinal analógico e entender esse sinal. Mas ele entende de que maneira? Eu tenho que converter para digital. Então, quando eu estou usando um sinal analógico, eu tenho que ligar o conversor AD. Porque aí ele precisa converter primeiro aquele nível analógico e tratar aquela informação digitalmente, né? Então, o ADCOM 1, com as configurações que nós temos, eu coloco sempre 7 nesse registrador. O 7 significa que todos os pinos analógicos do microcontrolador, que são, nesse nosso microcontrolador, são 8 pinos, os 8 pinos analógicos, eles serão digitais. Então, por quê? Eu não quero trabalhar com nada analógico agora. Porque se eu ligar um botão digital em um pino que está configurado como analógico, esse botão não vai funcionar. Como é que eu sei que o pino é analógico? Ele tem a nomenclatura AN. Então, tem aqui a N0, a N1, a N2, a N3, a N4, a N5, 6 e 7. Né? Então, se vocês ligarem algum botão digital nesses pinos analógicos, e ele não tiver configurado para digital, porque você está ligando um botão digital, o botão não vai funcionar e vocês vão achar que tem algum problema. E tem mesmo um problema, né? O problema é da configuração só, tá? O problema vai ser na configuração. Então, esse registrador ADCOM, ele vai estar configurado a partir de hoje, até de outras aulas, eu já coloquei ele como 7. O 7 faz com que todos esses pinos ANs, eles fiquem configurados sempre para digitais. Porque, a princípio, nessas aulas iniciais, nós não vamos trabalhar com nada analógico. Então, temos sinais de entrada, que vocês já conheceram, e sinais de saída. Então, já dá agora, como vocês já conheceram o que é o TRIS, o porte e o ADCOM, vamos iniciar a parte de programação, né? Então, pessoal, vamos começar agora a parte de estruturas de controle, tá? Então, são controles que a gente usa aí nas nossas lógicas aí de controle. Então, as estruturas de controle são usadas nos programas em lugares em que necessitamos que a máquina faça repetidas operações ou necessite tomar decisões, né? Então, geralmente, a gente toma decisão. Repetir operações tem também como a gente repetir essas operações, mas a gente tem outras estruturas para repetir operações controladamente. Então, geralmente, a gente vai tomar decisão aqui. Primeiro, isso aqui tem que ficar claro para vocês, para entender as lógicas. Em C, qualquer número diferente de 0 é tido como verdadeiro. Então, significa que só o 0 é falso. 0,1 é verdadeiro. Menos 0,1 é verdadeiro. Menos 1 é verdadeiro. 1 é verdadeiro. 2 é verdadeiro. 0 é falso. Né? Então, na linguagem C, tudo que é diferente de 0 é verdadeiro.
Qualquer outro valor, ó, mesmo negativo, é considerado como verdadeiro ou não zero. Isso aí vai facilitar o entendimento da nossa lógica. Primeira estrutura de controle que a gente trabalha, vai estudar, é o if. If é se. Né? É o nosso se, traduzindo aí. Então, eu tenho aqui uma animação que diz o seguinte, ó. Se fizer sol, né? Vamos à praia. Ir à praia é uma ação. O if, ele vai tomar uma decisão. A pergunta é, tá fazendo sol? Se sim, vamos à praia. Só isso. O if é só isso. Ele só trata ação verdadeira. Ah, mas e se não estiver fazendo sol? Não temos escolha aqui para se não estiver fazendo sol. Aqui não tem. Nesse momento não temos essa escolha. Quando a gente colocar o else, sim. Aí a gente vai ter. Então o if, só o if ele testa a condição se ela é verdadeira. Se ela for verdadeira, aí sim. Qual é a sintaxe dela? Então a gente escreve if em minúsculo, né? Porque a linguagem C padrão ANSI, ela é case sensitive, então o if a gente tem que escrever em minúsculo. Agora, nome de registradores do microcontrolador, tanto faz, pode ser minúsculo ou maiúsculo. Então, if, entre parênteses, é a minha condição de teste. Seria aquela minha pergunta lá. Tá fazendo sol? Né? Então, aqui eu teria uma pergunta. Tá fazendo sol? Se sim, eu executo o comando aqui. Opa, vamos pegar o carro e ir para a praia. Ou, se eu quero executar vários comandos, eu uso as chaves, tá? Então, se eu usar as chaves, eu coloco várias ações. Ah, vamos ir para o carro, vamos ir para o supermercado, vamos para a praia, ou seja, tudo que for verdadeiro que você quer fazer, você coloca aqui várias ações, usando o bloco de chaves. Isso aí vale para qualquer estrutura nossa. Então, um exemplinho aqui bem básico, né, que não tem lógica para física nenhuma para o nosso microcontrolador. É só a lógica desse código aqui, é só para a gente entender, né? Então, no comando if, se a condição, caso a condição seja verdadeira, que é diferente de zero, o comando ou blocos, né, de comandos, lembrando que esses blocos são as chaves, aí eu tenho que usar chaves para o if, serão executados. Caso contrário, quando a condição for falsa, aí ele vai ser ignorado, zero. Então, aqui nós temos um void main que tem, ó, um char a. O char a é uma variável, né, do tipo char, que ela foi declarada, é a declaração, né, de uma variável. Char b a gente declara também a variável. E também, no momento que a gente declara a variável, a gente pode atribuir já valores para ela, inicializar ela com valores, que nem ó, aqui o a está inicializado com 10. O b está inicializado com 0. Né? E aqui está a nossa condição de teste. Se o A vale 10. O 10 é diferente de 0, então isso é verdade. Se isso é verdade, ele executa essa ação aqui, que é B menos menos. O que é B menos menos? Menos menos é decrementar de uma unidade. Né? Então, eu decremento a variável B de uma unidade, o valor que eu tenho nela. Se eu tenho 0, vai para menos 1. Né? O valor do B. É só para entender essa lógica. Temos aqui um exemplo prático para o nosso microcontrolador. Olha só. Então, um teste condicional aqui. Eu estou testando ó, o nível lógico desse pino aqui, ó, porte B.RB0, que é o pino RB0. O pino RB0, se eu não me engano, é o pino 39. Mas é o pino RB0 que eu estou testando o nível lógico dele com 0. Por que eu estou testando? Porque eu tenho igual, igual. Igual, igual, eu comparo. Eu testo. Diferente desse aqui de baixo, que tem um igual, né? Um igual eu atribuo. Né?
Então, nesse exemplo aqui, ó, tudo que tiver verde aqui é comentário para ajudar vocês a entenderem o código. Não é necessário digitar todos esses comentários aí. É só para ajudá-los aí a entender o código. Então, se o nível lógico do porte B, RB0, for 0, isso aqui é verdade. Né? Esse teste é verdadeiro. Se ele é verdadeiro, olha o que o if faz. Ele executa essa ação aqui, ó. Coloca nível alto agora, ó. O 1, ele vai ser atribuído para o pino RD0, que é um outro pino. Então, pensando num circuito, eu teria que ter um botão ligado no RB0 e um LED ligado no RD0. Aí, a hora que eu aperto o botão, o LED vai ligar. A hora que eu apertar o botão. E se essa condição for falsa? Se esse nível lógico for 1? 1 não é igual a 0. Aí é falso. Se é falso, ele continua o código. Ó. Por isso que a setinha do falso está aqui para baixo. Ó. Ele continua as ações que vai ter aqui no código. Isso aqui é só um trecho do código. Aqui é para várias ações. Se eu quero várias ações, eu uso as chaves. Né? Então, olha só. If porte B.RB1, agora é o bit 1 do porte B. Eu estou testando o nível lógico dele com 0 também. Quando o nível lógico do RB1 for 0, isso aqui é verdade, porque 0 é igual a 0. Se é verdade, eu tenho aqui ó, uma chave aberta e aqui embaixo uma chave fechada. Então, tudo que está aqui dentro dessas chaves, ele vai executar. Tipo, ele vai colocar nível 0 no pino RD0, vai colocar nível 1 no RD1 e outras ações que tiverem aqui. Agora, se for falso, se esse nível lógico do RB1 for 1, 1 igual a 0, é falso. Se é falso, ele continua o código. Ó. Ele pula todas essas ações aqui, ele não executa. Então, essa é a condição if. Aqui nós temos um outro exemplo, mas escrito de uma outra forma. Ó, esse aqui está sem chave. Então, eu gosto de frisar esse código aqui pelo seguinte. Ó, eu tenho um if e vocês aprenderam que se a condição que ele está testando for verdadeira, ele executa a ação seguinte. Então, a ação seguinte é essa aqui. Ó, porte D.RD2 igual a 1. Se for falso, ele pula. Ó. Ele pula esse porte DRD2 e vem para cá. Coloca 0 no porte DRD2. Né? E aqui ó, é a mesma coisa. Só que esse porte DRD2 igual a 1, eu escrevi ele na linha dando sequência ao if. Isso aqui aparece muito, eu acho até interessante para a visualização né, da condição verdadeira do if. If porte B.RB2 igual a 0, se isso aqui for verdade, ó, ele já executa isso aqui. Mas eu posso escrever como está aqui, ó, na linha de baixo, não tem problema. Esses dois códigos são idênticos. Se for falso, ó, ele vem para a linha seguinte. Por quê? A linha seguinte, ele pula a ação verdadeira dele, que está aqui na mesma linha dele. Eu poderia escrever um código em linguagem C, eu já comentei isso com vocês, tudo em uma linha só, né? Colocando tudo na sequência que eu quero. Mas aí ia ficar muito ruim da gente entender esse tipo de código aí. Agora vai aparecer o else, pessoal. Olha só que legal. Agora tem a condição negativa. A questão falsa, né? Então, agora eu tenho aqui o sol. Então, se fizer sol, vamos à praia. Então, aqui é a condição verdadeira. O else, ele vai tratar uma ação falsa para essa pergunta. Então, não está fazendo sol.
Então, ele vem aqui para o else e executa uma ação que você colocou, que é, vamos ao shopping. Né? Então, o else trata a condição falsa. Ele dá uma ação para a condição falsa. Então, é aquela pergunta de sim e não, né? É o losango. Você faz a pergunta no losango, né? Falando do nosso fluxograma. Aí você pergunta, hoje está fazendo sol? Aí você vai ter duas respostas, sim e não. A ação sim é a ação do if, que é a verdadeira. A ação falsa é a do else. Então, agora a gente tem ações para as condições falsas. A estrutura é parecida, né? Então, eu ponho o meu if, coloco aqui a expressão que eu vou testar. Se for verdade, eu executo o comando 1. Se for verdade. Se essa mesma expressão não for verdadeira, for falsa, aí a gente vem aqui para o else e executa o comando 2. E a gente pode também colocar as chaves, né, para ter mais ações, mais comandos. Esse exemplo aqui também não traz nenhuma solução física aí no nosso microcontrolador, é só didático. Ele está fazendo um teste de x maior que 5. Se isso aqui for verdade, ele faz e igual a 10. Se isso aqui for falso, ele faz e igual a 20. Só que nós não sabemos quanto vale esse x. É só um exemplo aí para entender essa lógica aí. Aqui tem outras interpretações aí do if else. Aqui nós temos, na verdade, aqui ele só está tratando a condição verdadeira. Aqui é um if se o A for maior que o B. Se isso for verdade, ele faz isso aqui, B igual a A. Aqui tem um outro teste. B menor que A. Se isso aqui for verdade, ele executa essa ação. B igual a 10. Aqui, esse símbolo aqui, que é exclamação igual, é diferente. A é diferente de B? Se isso for verdade, B igual a 55. Aqui embaixo eu posso trabalhar com expressões matemáticas, né? Usando os parênteses para separar aí as propriedades que você quer que ele execute primeiro, soma, subtração, multiplicação, divisão. Então, aqui eu tenho uma comparação que é o A mais B é maior que o B mais D. Então, se isso for verdade, ele executa o incremento do B, B mais mais. Aqui já é um exemplo prático para os nossos microcontroladores. Então, olha só, usando o if else, né, para uma ação. Por isso que eu não estou usando parênteses. Parênteses não estou usando chaves. Então, eu testo o nível lógico desse pino aqui, que é o pino RB0. Se o nível lógico for 0, 0 é igual a 0. Né? 0 é igual a 0. Então, isso aqui é verdade. Se for verdade, ele executa essa ação aqui. Se esse nível lógico for 1, 1 igual a 0, não, é falso. Aí ele vai para o else. Aí ele executa a ação do else, que é colocar nível 0 no pino RD0. Então, se eu aperto o botão, o LED, se tiver um LED ligado, né, no RD0 ele liga. E se tiver um botão ligado no RD0 também, né? Se eu tiro o dedo do botão, o LED desliga. E tem uma diferença, né, de eu
colocar esse else aqui ou não. Isso aí a gente vai ver na prática, tá? Na prática a gente vai simular, né? Na verdade, a gente vai simular esse código com e sem o else. Vai ter uma diferença aí. Então, ou a gente escreve desse jeito que está aqui embaixo, é igualzinho. Não mudou nada. Né? Então, a condição verdadeira, essa é a ação da condição verdadeira, que eu escrevi na mesma linha. E aqui é a ação falsa, que é o else. Né? Else, port_id.rd0 igual a 0. Se eu quiser mais ações, aí nós usamos as chaves. Né? Então, aqui eu tenho uma chave que eu abri para esse if e fechei aqui. Ó. Então, ele vai executar todas as ações que tiver entre essas duas chaves aí. Nesse caso aqui, RD0 igual a 1, RD1 igual a 1. Né? Se a condição de teste aqui do if for falsa, aí ele vem para o else. E também, nesse exemplo, o else ele tem algumas ações aqui. Ó. Pode ter quantas ações quiser. Se tiver uma ação só, pode usar chaves? Pode, sem problema. Não tem problema nenhum. Então, para a ação falsa, ele executa essas ações aqui. Port DRD0 igual a 0 e port DRD1 igual a 0. Aqui ele está colocando níveis lógicos nesses pinos aqui. Ó. O nome do pino é o que está depois do ponto. Depois do ponto é o nome do pino. Se olhar lá naquele desenho lá do CI, que tem todos os nomes dos pinos, vocês vão achar esses pinos lá. Aqui também é uma parte só do código. Nós temos uma estrutura que é if, else, if. Então, podemos criar arranjos, ó, os nesting, de comandos através de if, else, if. Os arranjos são criados bastando colocar estruturas if aninhadas com outras estruturas if. Então, a gente vai montando uma escadinha para facilitar o entendimento dessa nossa estrutura if, else, if. Ah, pode escrever um embaixo do outro? Pode. Mas se colocar uma escadinha aí, fica mais fácil da gente entender. Então, aqui tem um exemplo que ele declara uma variável de nome contador e atribui nível 10. Valor 10. Declara uma variável do tipo int de nome sinal e atribui valor 5. Aí ele começa a estrutura de encadeamento if, else, if. Contador é maior que sinal? Olha lá, contador é 10. Contador é 10, sinal é 5, então isso é verdade. Se isso for verdade, olha só o que ele faz. Sinal mais mais. E aí ele não testa mais nada. Né? Ele não precisa mais testar esse if nem esse outro if, porque eu tenho o else aqui, ó. Né? O else aqui para a condição negativa dessa ação. Então ele acha essa estrutura é boa no seguinte caso, você está testando ações. Ele achou a ação, a condição que ele determinou, é o que interessa, ele não precisa testar o resto. Então ele para de testar e dá sequência ao código, né? Aí ele vai dar sequência ao código. Se eu não colocar esse else aqui, ó, esses dois else aqui, ele testa esse if, depois ele testa esse e depois ele testa esse. Ele testaria os 3 ifs. Colocando else e else aqui, ele vai testar só o primeiro. Os outros ele não testa mais. Então tem casos que é interessante a gente montar o código assim. Você está fazendo escolha. E dentre 10 você quer escolher uma. Não precisa ficar testando todas. Escolheu, achou a que você queria, termina o teste. Não precisa continuar o teste. Então vai depender muito da estrutura de código
que vocês vão trabalhar. A gente usa muito isso para apagar flag, para testar flag de interrupção. Então, nos flag de interrupção, a gente vai usar muito essa estrutura if, else, if. Aqui tem uma que também é contador 10, sinal 5. Contador é maior que sinal? Sim, né? É verdade. Então, ele executa esse bloco de ações, né? Aqui agora ele está demonstrando o uso de bloco de ações, que é através das chaves, né? Então, põe chaves agora. E aqui segue a mesma lógica. Se aqui ele já achou a condição verdadeira, então esse else ele não executa e muito menos esse. E aqui já é um exemplo mais prático que eu falei para vocês, até esse exemplo ele está testando flags de interrupção. Então, na aula de interrupção, nós falaremos desses flagzinhos aqui, que é os bits IF, Interrupt Flag. Todos os bits que terminam com esse nome F ou IF são flags de interrupção. Então, aqui ele está fazendo, quando eu entro no bloco de interrupção, na função de interrupção, eu costumo trabalhar com uma estrutura dessa. If, else, if, else, if, else, if. Por quê? Eu estou trabalhando com várias interrupções. Um dos periféricos gera uma interrupção. Eu não sei que periférico gerou. Eu vou descobrir fazendo esse teste. Porque cada periférico gera um flag específico de interrupção. Né? Fazendo esse teste, eu descubro qual periférico gerou a interrupção. E aí ele testa o primeiro. Ah, não é o primeiro? Então ele vai testar o segundo. Opa, é o segundo? Esse aqui é verdade? Então ele não testa mais os outros. Se eu tirar esse else aqui, ó, o código também funciona. Mas ele vai testar esse if, vai testar esse if que foi verdade e vai continuar testando os outros, mesmo sendo falso. Aqui é quando a gente quer trabalhar com várias ações, aí a gente utiliza as chaves. Né? Então, eu ponho aqui ó, uma chave de abertura, uma de fechamento para essa condição de teste aqui do intcom.tmr0if igual a 1. Essa aqui para o intf. Então, tem aqui um conjuntinho de chaves que eu posso pôr várias ações que eu queira. E assim por diante. Ó. Esse aqui também, eu uso as chaves para montar blocos com várias ações. Aqui também. Ah, é só linguagem C que usa isso? Não, pessoal. É Java, é C Sharp, é VB, né? Então, a maioria das linguagens trabalha com estruturas assim. Tá? A maioria trabalha com esse tipo de estrutura. Outra estrutura de controle bem utilizada é o switch, que é o nosso switch case. Então, o switch case é uma forma mais clara e elegante de tomar decisões dentro de um programa em C. Diferente do if, a estrutura switch não aceita expressão para tomar decisão. Ele só aceita uma constante. Então, tem uma diferença. É mais elegante, né? Mais fácil até de entender do que o if, o switch. Só que o switch ele não testa condições. Ele não toma decisão. O que seria tomar uma decisão? A A é maior que o B? Ele teria que tomar uma decisão para isso. Então, o switch não toma essa decisão. Quem toma essa decisão é o if, né? O if toma essa decisão. O switch só aceita constante. Então, eu tenho que pôr aqui uma constante. Aqui, ó. Né? Inclusive, aqui ó, tem um errinho aqui, esse acento no A, hein? Ó. Esse acento no A. Eu tenho que tirar esse acento daí, porque a gente não pode, né, ter variáveis com acento. Professor.
Oi. Eu não entendi essa questão no slide anterior estava assim, switch, e entre parênteses estava constante. Era isso? Eu não entendi. Ele vai fazer a leitura da constante? Não, não. Constante é uma variável que ele está recebendo lá, de nome constante. Aqui é uma variável de nome opção. Né? Na verdade, aqui é só a sintaxe que a gente está trabalhando. Ó. Então, o switch case ele tem essa estrutura, né? E eu abro uma chave para o switch e fecho aqui embaixo a chave. Né? Aí eu tenho os cases. Aí eu vou montando os meus cases que eu quero testar. Certo, entendi. Então, ele vai receber aqui uma constante. Ele vai receber aqui, ó, uma constante. Se for 1 nesse caso, se ele receber 1 aqui, ele executa o case 1. E ele termina o case com o break. O break ele encerra laço. O break está lá no final desse material, mas ele encerra o laço. Ele não testa mais os outros. Tem um exemplo melhor. Temos exemplos melhores aqui. Contador igual a 10. E sinal igual a 5. São duas variáveis aqui. Então, o switch ele vai testar a variável contador. A variável contador foi inicializada com 10. Então, é 10 que ele está mandando testar aqui no switch case. Então, ele vai lá no case 2. Não é 2, então ele não testa. É 1, não é 1. Opa, é 10. Então, ele achou o case dele. Então, é o case 10. O que ele vai fazer? Contador menos menos nesse case aqui. É a ação que foi dada para esse case, tá? E termina com break. Termina com break. Tem um caso que é default, que chama, que é o padrão. Default é padrão. Você pode ou não utilizar o default. O que o default faz? Se ele recebe uma variável, uma constante, que não é 2, que não é 1, que não é 10, ele pelo menos executa essa última ação aqui, que é o default. Então, o default pode ou não ser utilizado. Temos um exemplo aqui mais prático para microcontrolador, que é esse aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, switch, dentro de parênteses tem o valor. O que é valor? É uma variável. Aqui que tem nessa variável? Não sabemos. Nesse código não dá para saber. Né? Nesse código não dá para saber. É só para trabalhar aqui com a estrutura. Se ele receber a letra A maiúscula nesse valor, ele executa essa ação aqui, ó. Port C.RC0 igual a 0. Ou seja, coloca nível 0 no bit RC0. E dá um break e termina. Se for B maiúsculo, né, ele executa essa outra ação. Coloca nível 1 no RC0. Se for C maiúsculo, ele coloca 0 no RC1 agora. Se for D maiúsculo, ele coloca nível 1 no RC1. A gente usa muito essa estrutura para comunicação serial. Então, eu recebo um dado pela porta serial do microcontrolador e eu testo ele para ele executar uma ação. Porque eu quero controlar o meu microcontrolador remotamente, através de um canal de comunicação. Esse experimento eu faço com vocês também. Tá? É uma das últimas aulas, as aulas de comunicação serial. Aqui está o programa completo agora para vocês entenderem uma lógica melhor. A estrutura do switch case é a mesma. Ó. Então, eu não mudei nada. Então, ele testa 4 botões. Né? Primeiro, vamos falar já agora de uma estrutura completa de código em linguagem C. Quando eu abro o meu bloco main, né? O projeto ele já aparece lá, né? Então, é a função principal que a gente precisa dessa função para compilação. Aí eu escrevo primeiro o setup do meu código. Então, essas 3 linhas é o setup. O que eu fiz no setup?
Eu declarei a variável de nome e valor. Ela é local, porque ela está declarada dentro da função. Ela é unsigned, porque eu só quero o valor positivo para ela. Eu configurei o meu tris-b, ó, agora começou a aparecer o tris. Quando eu não ponho ponto RB0, ponto RB1, eu tenho que configurar o byte todo. Então, se eu escrevi só tris-b, eu estou configurando agora o byte, que eu não pus mais ponto. Então, eu tenho que pôr uma sequência binária para os 8 bits que eu quero desse registrador. Primeiro, a gente precisa saber que esse registrador é de 8 bits. Então, ele é de 8 bits. E olha só, o bit da direita é sempre o bit menos significativo. O que é o bit menos significativo? É o bit 0. O bit da esquerda é o bit mais significativo. É o bit 7. Então, começa aqui com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu estou colocando nível 1 no bit 0, 1, 2 e 3. No RB0, RB1, RB2 e RB3. O que é colocar nível 1 no tris? É configurar o pino como entrada. Né? 1 de input. E os outros pinos? 0, 0, 0, 0. 4 zeros. Que são os bits 4, 5, 6 e 7. Esses 4 bits aqui estão configurados como saída, porque é 0. Então, eu configurei numa tacada só 8 bits. Então, é possível a gente configurar usando byte ou usando bit a bit. O port foi a mesma coisa, ó, o port B. O port B, como não tem ponto RB0, ponto RB1, então eu estou configurando aqui um byte também. Então, eu tenho que colocar 8 bits aqui para dar a configuração que eu queira. Lembrando que nós temos sistemas de numeração, binário, hexadecimal, octal e decimal. O microsem entende todos. Então, o microsem entende todos os sistemas. O que você precisa é saber como informar para ele qual é o sistema que você está usando. Então, quando vocês escrevem 0B, tudo que tiver depois do B é binário. Tá? Então, no port B, o port é aquele registrador que determina qual é o nível lógico que eu quero nos pinos. Quando eu uso resistor de pull-up, né, no final dessa apresentação, vou voltar a falar daquelas ligações aí de botões com resistores de pull-up. O pull-up mantém o pino em nível alto sempre. Tá? Então, eu coloco o nível alto nos pinos que eu estou ligando o botão. Então, eu estou ligando o botão nos pinos 0, 1, 2 e 3. E os pinos 4, 5, 6 e 7 do port B tá com nível baixo porque não tem nada ligado lá neles. Depois, então, essa primeira etapa aqui é o setup do nosso código. Sempre tem que ter. Né? Quem gosta de Arduino é o void setup. Todo código precisa ter esse setup. Tá? Então, por enquanto, vocês vão trabalhar com setups bem tranquilos aqui, bem pequenos. Né? Depois do setup, a gente entra no laço infinito. Então, tudo aqui vai ser laço infinito. O que é o laço infinito ou loop infinito? É onde o nosso código fica repetindo infinitamente esses testes. Então, o nosso código fica repetindo infinitamente esses testes aqui. Que teste ele está repetindo? Então, ele está testando o botão B0, botão B1, B2 e B3. Está testando. Então, dependendo, né, do botão que for pressionado, se o botão 0 for pressionado, ele atribui a variável valor o A maiúsculo. E aí no switch case ele executa essa ação aqui, ó. Coloca nível 0 no RC0. Se a gente apertar o botão 1,
ele carrega a variável valor com B. E aí ele testa o switch case e vai para essa ação do B, que é colocar nível alto, ó, no RC0. Nome de registrador, pessoal, pode escrever maiúsculo ou minúsculo. Se apertar o botão 2, ele carrega a variável valor com o C. E ele executa esse case aqui. Se for o RB3, ele carrega o D na variável valor e executa a ação aqui do D. Esse aqui não tem o default, mas poderia ter um default aí para quando não for A, B, C, D, aí escolhe, eu quero que Professor, os LEDs fiquem desligados. Oi, pode falar. nesse caso não tinha que configurar as portas C como output ou input, no caso? Não sei. Também, aqui precisa configurar o port C como saída, tá? Como saída precisa também configurar esse port C aqui, ó, tá? Não tem ele no setup. Eu deixei o setup bem simples nesse primeiro código, só para entender a parte do setup para vocês. E aqui é uma ação para esse código, esse switch funcionar, né? Então, para esse switch funcionar, eu incluí aqui uma estrutura aí de teste de botão, e cada botão que a gente aperta, ele carrega uma variável, né, na variável valor. Né? No caso, A, B, C, D, para ter uma estrutura aqui. Mas eu deixei ele bem simplesinho aqui, só para explicar aí a parte de setup aí do projetinho de vocês. No final tem uns códigos mais completinhos, que aí sim, a ideia é a gente estudar esses códigos mais completos e vocês treinarem hoje 2 projetinhos aí, também bem fáceis aí para vocês, tá? Professor? Oi. Pode voltar no slide ali, por favor? Fala. Eu posso configurar de novo o TRIS-B ou o port B dentro do programa? Ou só posso configurar ele uma vez e ele não pode mudar depois dessa configuração? Pode configurar, mas não é necessário. Certo. Você estaria gastando ações assim desnecessárias de processamento seu, mas não é necessário, mas pode. Inclusive, você pode, ora, configurar o seu pino como entrada, ora como saída. Quando é que a gente usa uma situação dessa? É na comunicação on-wire. Quando eu tenho a comunicação por um fio, existe um tipo de comunicação que é de um fio. Inclusive, aquele sensor DHT11, que eu comentei na aula passada, ele usa esse tipo de comunicação. Então, esse fio, eu tenho que enviar uma informação por esse fio para o sensor, e o sensor tem que me devolver o resultado da temperatura e umidade. Então, aí, nesse caso, eu troco o tris, hora para entrada, hora para saída. Aí eu tenho que ir mudar ele não fica só configurado no setup. Eu tenho que mudar ele no laço infinito também. Então, vai depender do código aí que você trabalhar. Certo, obrigado, professor. Nada. Estruturas de repetição agora. Então, olha só, os laços de repetição servem para repetir uma ou mais vezes determinada instrução ou blocos de instruções. Existem basicamente 3 tipos de estruturas de repetição na linguagem C. Temos aí o for, o while e o do while. Né? Então, a gente vai trabalhar basicamente com essas estruturas aí. O while vocês já conhecem. Uma parte dele, né? Conhecem ele trabalhando como laço infinito. Então, os nossos microcontroladores, no geral, não possuem sistemas operacionais. O nosso não possui. Os programas que desenvolvemos para os microcontroladores PIC devem rodar eternamente, ou possuírem mecanismos que paralisem a operação da CPU em alguns momentos, que são as interrupções. Isso é necessário, pois, por não possuir sistema operacional, o programa do PIC não tem para onde sair, devendo ficar em operação de preferência eterna. Esse é um dos motivos pelos quais a função principal main dos programas para microcontroladores deve ser do tipo void, ou nulo, pois não tem quem receba esses valores de retorno da função principal main.
Isso é só uma característica porque as linguagens de alto nível, tipo C#, vocês vão ver que o bloco main, ele devolve valor. No nosso caso, o bloco main, para a nossa estrutura ser embarcada, nunca vai retornar valor nenhum. Pode falar. Nessa disciplina, ou em Micro 2 eventualmente, a gente vai chegar a abordar o caso dos RTOS? Sistemas em tempo real? Isso. Não vamos não. Nessa disciplina não, nem em Micro 2. Então, pessoal, a parte de programação, de estrutura agora de repetição, deem uma olhada nesse fluxograma. Será que ele tem fim? Então, nós temos aqui um início, ele está testando uma variável x, se ela é maior que infinito. Né? Se x for maior que infinito, que vai ser difícil ocorrer essa situação, ele volta para o início e começa tudo de novo aqui a testar. Mas geralmente vai ser não, né? X não vai ser maior que infinito. E aí vocês vão ter que escrever, não ficarei horas, né, no Facebook à toa. E volta para cá. Então aqui é só uma animaçãozinha, uma brincadeira, né, do desenho aqui, né, dos Simpsons aí, que ele não para, né, de escrever. É uma ação infinita essa aí. Então é o que o nosso microcontrolador precisa, né? Então ele precisa desse laço infinito. Mas eu posso também utilizar, claro, repetições controladas. Aí eu posso parar também essa repetição, né? Tem várias estruturas aqui que a gente vai trabalhar. Então, começando pelo for, né? O for para, né? O laço for é utilizado quando necessitamos de um ciclo de repetições controlado, pois em cada declaração podemos inicializar e incrementar ou decrementar a variável de controle. Antes de serem executados os comandos do laço for, primeiramente é avaliada a condição de teste. Caso ela seja verdadeira, os comandos são executados. A cada ciclo que é executado o laço for, a variável de controle será incrementada pelo mais ou decrementada pelo menos no valor programado aí do incremento. Podemos até alterar esses valores aí de incremento e decremento. Se usar o mais ou menos, vai ser sempre de uma unidade. Então, a estrutura for, eu abro parênteses e dentro do parênteses eu tenho que programar 3 estruturas aqui. A primeira vai ser uma inicialização da minha variável. Aí eu coloco ponto e vírgula para separar. A do meio é a condição de teste. Aí eu coloco um ponto e vírgula. E, por fim, é o incremento ou decremento. Se a condição de teste for verdadeira, ele executa o nosso comando ou ação. Ou a gente pode repetir tudo isso aí para vários comandos, né? Usando também as chaves. Né? Então, aí eu executo várias vezes esses comandos. Né? Eu estou repetindo eles várias vezes. Então, a estrutura for precisa um pouquinho de treino no começo. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, exemplo já focado aí ao nosso microcontrolador. Né? Só alguma parte aí do código. A variável que eu estou testando dentro do laço for, ó, contador, ela tem que ser declarada previamente, porque tem linguagem de programação que não precisa. Você declara ela já aqui, ó, int contador. A linguagem C nossa precisa declarar ela previamente, tá? Por isso que tem aqui, ó, o int contador. Então, eu começo escrevendo for, abro parênteses e coloco a inicialização dele. Geralmente a gente inicializa com 0, mas dependendo da sua estrutura de código, pode inicializar do jeito que você quiser. Né? Então, contador igual a 0. Depois, o que ele faz? Ele faz o teste. Olha lá, nesse teste ele está testando. Contador é menor que 10?
Se isso aqui for verdade, ele executa o contador mais. Ele incrementa a variável contador. Incrementa a variável contador e depois ele executa a ação. Nesse caso, é carregar o valor do contador no porte B. Se o porte B tiver LED ligado, a gente vai ver os LEDzinhos acendendo conforme o valor estiver dentro do contador. Aí ele volta para cá. O contador era 0, né? Aqui ele incrementou o contador, virou 1. Aí esse 1 ele testa para cá, ó. Ele não inicializa de novo, né? Senão nunca ia parar. Então aí, 1 é menor do que 10? É verdade. Aí ele incrementa de novo o contador, vai para 2 e executa mais uma vez essa ação, que é pegar o valor do contador e carregar no porte B. E vamos acelerar um pouquinho, né? Então aqui está 2, vamos supor que foi para 9 aqui. Então está 9 agora, então 9 é menor que 10? É verdade, ele vem para cá e o contador fica 10. E ele executa aqui a ação contador igual ao porte B, carrega 9, né, agora no porte B, e aí ele passou a ser 10 esse contador. Aí vem aqui, 10 é menor do que 10? Não, aí é falso. Tá? Achou a condição falsa, termina o laço fora, ele continua o código. Eu posso também utilizar, ó, não sei se dessa maneira melhora a visualização, mas eu posso usar as chaves também com uma ação ou várias ações. Né? Usando as chaves aqui, eu posso ter várias ações aí no contador. Então, quando você inicializa com 0 e coloca um teste menor que 10, eu tenho que esperar ele chegar no valor que você colocou aqui, para ser falso. Então, vai de 0 a 9. De 0 a 9 significa que ele repetiu isso aí 10 vezes. Se tiver um igual aqui, o 10 vai ser verdadeiro também. Então, ele vai repetir 11 vezes isso aí. Então, só estou dando, informando essa ocorrência aí que ocorre muito nos exercícios aí. Eu falo para um LED piscar 10 vezes. Né? Então, para um LED piscar 10 vezes, aí vocês têm que usar menor que 10. Se for menor ou igual a 10, aí ele vai piscar 11 vezes. Usando essa estrutura aqui. Aqui tem um exemplo com vários comandos, né? Só está mudando, né? Foi incrementado aqui as chaves, aí você coloca comando A, comando B, C, D e assim por diante, né? Esse tem o igual. Né? Então, esse aí tem o igual. Por isso que V ultrapassou o D. Essa vai ser a condição que o for vai ser finalizado. Ou seja, quando o V for 11. Né? Então, o 10 vai ser verdade aqui. Porque agora, ó, o D aqui vale 10, tá? Ó, foi inicializado o D como 10. O V aqui é 0, então fica V menor ou igual a D. O D está valendo 10 aqui. Então, ele vai repetir esse comando A e comando B, e se tiver outros comandos, para esse exemplo, 11 vezes. Para repetir 10 vezes, ou eu tiro esse igual, ou eu inicializo com 1 também, né? Vai depender da lógica de cada um. Esse material, pessoal, alguns códigos, está tudo explicadinho aqui embaixo, tá? O for também ele é utilizado para criar o laço infinito, que é o nosso loop infinito. Então, você começa o laço for, abre parênteses, põe ponto e vírgula, mais uma ponto e vírgula e fecha. Isso aqui virou laço infinito. Você não inicializa, você não compara e você não incrementa ou decrementa. Você só coloca os dois pontinhos, vírgula dentro. Então, isso aí também cria a ação
infinita. Então, esses comandos aqui, eles vão ficar repetindo infinitamente. Então, é uma opção de criar laços infinitos. Tem muito código aí que vocês acham dessa maneira. O for também é utilizado para a gente gerar atraso, né? Então, em vez de você usar a função delay, você pode criar uma ação de for que ele cria também um atraso. Então, aqui, ó, a variável atraso, né? Então, estamos usando o nome atraso de variável, tá? Então, aqui é o nome de variável atraso do tipo int, modificador de tipo unsigned, significa que ela só vai ter números positivos. Ela só vai entender números positivos, essa variável aí, e do tipo int é que é de 16 bits. Né? Então, ela vai chegar a 65.000, né? 535. 65.536 já zera, né? Não dá para você ter 65.536 com 16 bits. Precisaria o 17º bit, que nós não temos. Mas nesse exemplo, a gente vai chegar a 1.000 só. Né? Vamos chegar a 1.000. Então, se vocês montarem uma estrutura dessa do for, colocando ponto e vírgula aqui no final, ó, ele fica rodando essas ações, ó, 1000 vezes. Né? Fica rodando isso aqui 1000 vezes. Isso aqui gera um atraso lá no nosso código, dá um delay. Bem pequeno aí, mas dá. Tá? Então, é também ações que são utilizadas aí para gerar atrasos nas funções, porque o delay que a gente é uma função do micro-C. Né? Então, se você está usando um compilador que não tem o delay, essa aqui é uma alternativa para você gerar atrasos. Né? Ah, mas como é que a gente calcula esse atraso? Aí tem que entrar lá no debug. Né? Você entra no debug, roda o debug, e aí você calcula os ciclos de máquinas que são necessários para essa ação do for. Aí o ciclo de máquina a gente calcula, que no nosso caso, para 8 MHz é 0,5 microsegundos. E aí você tem um tempo definido aí para esse tipo de atraso aí. Nós podemos usar o laço for também com as lógicas ES. Ó, então, 2 ES comerciais é o AND. Né? Então, o AND é a lógica E lá de digitais. Então, ele vai, para esse laço for, a condição de teste, ela está usando uma AND aqui, ó. Com o N menor que 100 e o porte BRB0. Então, essas duas condições têm que ser verdadeiras para o laço for dar continuidade. Se uma dessas ações for falsa, ele para o laço for. Então, para isso ser verdade, então aqui ó, eu tenho um nível lógico nesse pino. O nível lógico vai depender do quê? Esse nível lógico? Do meu hardware. Vai depender se eu estou ligando um pull-up ou um pull-down no meu botão. Né? Nesse exemplo aqui, ó, a variável n será incrementada 100 vezes. Por causa do incremento dela aqui, ó, n++. Desde que o pino RB0 ó, permaneça em estado alto. Então, esse cara aqui tem que estar em estado alto. E aí, ele ficando em estado alto, esse laço for termina quando n for 100. Que aí aqui que vai ser falso, né? Aqui que vai ter a condição falsa. Se o pino RB0 em algum momento do laço mudar para nível lógico baixo, o loop encerra imediatamente. Né? Então, vamos supor que eu tenho ligado nesse pino um pull-up. Então, se eu não apertar o botão, está em nível alto. A hora que eu apertar o botão, o nível vai para 0. Aí, o que acontece? Esse laço for termina. Tá? Nesse exemplo aqui. A gente pode também fazer um encadeamento de laços for. Aí você consegue ter funções de atrasos maiores. Né?
Então, no caso, ó, esse exemplo, nós vamos contar 100 mil. Para acomodar um número dessa grandeza, poderíamos ter utilizado uma variável do tipo long, mas optamos pela variável int, para que você entenda a construção desse encadeamento de laço for. Por quê? Int, eu não consigo, né, armazenar 100 mil no int. Mas eu posso fazer uma multiplicação de 100 vezes 1000. Aí 100 eu consigo, 1000 eu consigo armazenar em int. Então esse exemplo é mais para fazer a estrutura encadeada de laço for. Porque eu poderia usar uma long aqui. Aí eu não precisaria fazer um encadeamento de laço for. Eu preciso porque o int não comporta 100 mil. O int é até 65.535. Então eu ia ter que usar long. Então o encadeamento de laço for ele está aqui, através de uma função. Então foi criada uma função de nome atraso, que é justamente o que ela faz, né? Ela atrasa. Então aqui é a função atraso. Aqui está o void main, ó. O void main está aqui. Está aqui o nosso void main. Então, no void main, nós temos ó, o trisd igual a 0 e o portd igual a 0. Então, nós configuramos o byte com 0. Quando eu escrevo direto o número aqui, eu estou usando o sistema decimal. 0 em decimal é 0,000,0000 em binário, né, para 8 bits. Porque esse registrador tem 8 bits. Então, ou escreve 0, ou escreve usando aquela anotação que eu mostrei para vocês, que é o 0B. Aí escreve 0B, 00, 00, 0000. Ou escrevam justamente zeros, só o 0. Tem o mesmo resultado. Só que esse 0 agora é sistema decimal. É o que o compilador está entendendo, né? Que você escreveu 0 aqui significa que é o sistema decimal. Então, configuramos todo o tris D como saída, que provavelmente tem 8 LEDs lá no tris D, e o port D com nível lógico inicial 0 também. No laço infinito, ó, o laço infinito está aqui embaixo. Então, depois da inicialização do setup, quer dizer, né, ó, depois do setup, Professor, ele entra aqui no I1. Entrando aqui no I1, ele chama a função atraso, ó. Então, como é que eu chamo essa função aqui de cima, ó? Escrevo o nome dela, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, quando o código entrar no I1, ele vem aqui, ó, e vai para cá, ele dá um desvio. E aí ele executa as ações daqui de dentro, ó. Que ações que nós temos aqui? Aquele encadeamento de for. Primeiro, nós declaramos a variável contador 1 e contador 2. Como nós estamos usando dois laços for encadeados, aí a gente precisa ter variáveis diferentes. E elas são do tipo int. Por quê? O tipo int comporta a grandeza 100 e comporta a grandeza 1000. Como é que funciona esse encadeamento? Olha só. Eu tenho um laço for que inicializou o contador 1 com 0. Aí ele testou. 0 é menor que 100, é verdade. Aí ele incrementou. Depois que ele incrementou, ele executa a ação dele. A ação dele é esse segundo for. E nesse segundo for, ele inicializa o contador 2, ele testa, 0 é menor que 1000, tá certo? E ele incrementa o contador 2 mais. E aí, olha só, tem um ponto e vírgula aqui no final. Isso significa que ele não tem ação, esse laço for. Então, ele fica repetindo o contador 2 menor que 1000, incremento, aí contador
menor que 1000, incrementa, ou seja, ele fica aqui 1000 vezes. Terminou as 1000 vezes, quando o contador 2 for 1000, ele termina esse laço for. Aí o que ele faz? Ele volta aqui para o primeiro for. E o primeiro for está com 1 agora, esse contador 1. Aí 1 é menor que 100? Incrementa de novo, porque é verdade. E aí o que ele faz? Vai de novo para o segundo laço for. E ele fica mais 1000 vezes aqui. Então, aí ele volta de novo para cima. Então, ele faz aqui uma ação de 1000 vezes 100. 1000 vezes 100. Então, com essa estrutura de encadeamento, esse atraso vai aumentar. Então, já dá para ter um delayzinho lá significativo para você visualizar. E se você for manipulando esses valores aqui, você vai tendo tempos bem maiores. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, aqui nós temos um exemplo de encadeamento, tá? De laços for. Mas a gente podia, lembrando, né, o que está escrito anteriormente, que se eu poderia fazer esse void atraso com uma variável long. Aí eu uso a long e eu não precisaria fazer o encadeamento. Então, o objetivo foi demonstrar esse encadeamento aí de laços for. É programa perda de tempo, né? O while vocês já conhecem, né? Então, o while, a estrutura while, verifica inicialmente se a condição de teste é verdadeira. Em caso verdadeiro, todos os comandos dentro do while serão executados. Ao retornar para o início do laço, é verificado novamente se a condição de teste é verdadeira. Se for verdadeira, executa novamente. Então, aquele 1 lá que vocês colocam dentro do parênteses, ele está sempre testando, mesmo que 1 tá fixo lá, né? Vocês não estão mudando aquele 1. Que é isso aqui, né? Então, vocês já estão visualizando códigos com esse while 1. Então, a condição a ser testada é igual a 1, ou seja, essa condição sempre será verdadeira. Então, ela é utilizada para repetições de ações infinitas. Então, tudo que tiver entre essas duas chaves do while, ele fica repetindo infinitamente. Mas eu posso colocar uma condição de teste, que nem está aqui, ó. Né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos, dentro do while, um A menor que 5. Tá? Nem sempre o while é 1. Né? Então, 25 é menor que 5? Não. Isso aqui é falso. Então, ele não executa isso aqui. Esse A++ aqui, ele não executa. Né? Ele não executa nem o A++, nem o port B igual a A. Nesse exemplo aí. Tem uma estrutura que é a do while. Né? Então, olha lá, o comando do while forma uma estrutura de repetição diferente dos comandos while e for. Sua diferença fundamental com relação aos outros tradicionais laços de loop, while e for, está no fato da avaliação da condição de teste ser no final do laço, contrário dos outros laços que estudamos, que testam condições no início. Então, o comando do while vai testar a condição lá no final. Isso garante que as ações sejam executadas pelo menos uma vez. Então, aqui, ó, nós temos a sintaxe, o formato geral. Né? Então, eu escrevo do um comando. Aqui é para um comando apenas. While e a condição de teste, que pode ser verdadeira ou não. Ou, geralmente, a gente trata mais, né, ações, mais comandos. Então, eu escrevo abro a chave, escrevo aqui os comandos que eu quero,
fecho a chave, escrevo while e coloco a condição de teste, ponto e vírgula. Então, na estrutura do while, a condição de teste é efetuada somente na parte final. Isso faz com que as instruções contidas no interior do laço do while sejam executadas ao menos uma vez. Mesmo que a condição de teste é falsa, você vai executar pelo menos uma vez as ações. Caso a condição de teste seja atendida, o laço de repetição é finalizado. Caso contrário, o bloco que está na estrutura seria novamente executado, né? Até que a condição de teste seja atendida. Aqui tem um exemplo. Então, na verdade, o do é faça, né? Do faça. Faça o quê? A mais, e inverte esse til aqui, ó, lembrando, é o not, é a função not bit a bit. Então, ele inverte o nível lógico do porte D, bit a bit. No final que eu coloco o while e testo. A é menor que 100? Então, nesse início é, né? Porque ó, o A é 0. Aqui ele passou a ser 1. Aí ele fez essa inversão. São as ações, né? Do while. E aí, no final, ele testou. 1 é menor que 100? É. Aí ele volta e executa de novo. Aí foi para 2, 3, 4. 99. 99 é menor que 100? É. Então executa de novo. Aí o A virou 100. 100 é menor que 100? Não. Falso. Aí termina. Termina e continua o código daqui. Nesse exemplo não tem mais nada. Para. Nesse exemplo, o nosso código para. E nós temos, nas estruturas de repetições, o break e o continue. Então, o break é quebra, né? Quebrar. Olha lá, o comando break na linguagem C é utilizado para interromper, quebrar qualquer laço de repetição instantaneamente. No momento da execução do loop, ao encontrar o comando break, o laço é finalizado. Então, o break faz isso, finaliza laços. Que laços o break finaliza? Está aqui embaixo. O do while, o for e o case. Inclusive, lá no switch case é usado, né? O break. Então, aqui temos um exemplo, né? Então, aqui tem o setup do nosso código. Tris-B, port B. Falta o D, né? Falta configurar aqui também o tris-D e o port D, porque eles estão com ações aqui. Tá? Para deixar o programa mais curtinho, eu não coloquei também. Então, aqui, o que nós temos? O do while. Mas o break pode ser usado no while, no for e no case, hein? Então, aqui, eu estou testando o nível lógico do RB0 com 0. Se isso for verdade, olha só a ação que ele faz. Break. Ou seja, esse laço do while, enquanto esse nível lógico for 1, não ocorre o break. Se o nível lógico do RB0 for 0, aí vai acontecer o break. O que o break vai fazer? Vai trazer o código aqui para baixo. Vai terminar esse laço. E vai parar, né? Aqui não tem mais sequência nenhuma. O main termina aqui. Então, tem um botão aqui que vai interromper esse laço aqui. Se eu apertar esse botão, se ele estiver ligado com pull-up, depende do hardware, né, que eu estou usando, eu vou usar a ação break. E temos também a ação continue. Né? Então, olha lá, o comando continue reinicia novamente o teste de condição do laço. Toda vez que no laço for encontrado o comando continue,
os comandos seguintes não serão mais executados naquele laço. Então é isso aí, ó. Os comandos seguintes não serão mais executados. Achou um continue, o que tem na sequência naquele laço não vai ser mais executado. Mais um exemplinho aqui para a gente terminar essa parte de estruturas, né, da linguagem C. Então, aqui também, né, tá faltando a configuração do tris e do port, né, para ficar um pouquinho espaço melhor aqui, para caber o código aqui. Só está configurado o pino RB0 e o B0, o tris e o B. Então, aqui provavelmente tem um botão, e esse botão ele deve estar ligado com o POAP. Por que provavelmente? Porque eu não estou com o desenho do meu hardware aqui, né? Eu estou considerando isso. Então, eu tenho também a estrutura do IO, que eu estou testando no pino, né, nível 0, nesse pino RB0, vai ser executado contínuo. Ele não vai deixar mais executar se o pino RB0 igual a 0, ou seja, você nível 0 no contínuo, então ele vai ignorar as ações seguintes do laço. Neste exemplo, será ignorado a ação port D igual a til port D, e o laço volta para o início. Então, ele termina tudo que ele tiver daqui para baixo. Nesse exemplo, só tem uma ação. E ele voltaria para o início do laço. E ele também pode ser usado no do while, for e case. Nessas estruturas aí. A parte de registradores eu já falei lá no começo, né? Então, só dando uma repetida. Com 1, configura os pinos de I/O como digital. Cada pino do nosso microcontrolador é 20 mA. Então, não dá para a gente ligar diretamente um relé, muito menos um motor. Então, nós temos que fazer uso dos transistores. Estrutura básica de um código. Então, todo código em linguagem C, ele tem o bloco principal, ó, que vem daqui até aqui embaixo. Esse bloco é dividido em duas partes principais, que é o setup e é o nosso laço infinito. Né? Então, a princípio, os nossos códigos terão apenas o void main. Vamos falar um pouquinho de dois códigos aqui. Então, todo projeto, nós precisamos entender o que esse projeto faz, que é a descrição narrativa. Nesse exemplo aqui, ao ligar o microcontrolador, o LED 1 liga durante 1 segundo e desliga durante... Eu preciso ter para esse projeto um LED. Então, aqui está o nosso LED 1. Ele está ligado no pino RD0. E temos que colocar um resistorzinho em série para limitar a corrente dele. 330 ohms é suficiente. Todo projeto nós precisamos de um fluxograma que dê a solução do que está sendo pedido. Nesse exemplo, início, liga LED 1, aguarda 1 segundo, desliga LED 1, aguarda 1 segundo e volta para o início. E repete isso de novo. Liga LED 1, aguarda 1 segundo, desliga LED 1, aguarda 1 segundo e volta nisso. Então, com o circuito e com o fluxo, nós montamos o nosso código-fonte para essa solução em linguagem C. Então, está aqui o nosso
código, e o nosso código ele segue o fluxograma, tá? A parte aqui, barra e barra asterisco, é comentário. Comentário é a documentação do nosso código, né? Então, é interessante você pôr pelo menos o que o seu código faz. Mais para frente, a gente vai melhorar a documentação aí dos nossos códigos. Esse programa ó, tem por objetivo acender e apagar o LED 1 conectado no pino RD0 do PIC em intervalos de 1 segundo aproximadamente. Fazemos o setup. Para esse caso aqui é o tris DRD0 igual a 0, que é só um LED, né, que está ligado. O tris eu configuro como saída, colocando 0, né, 0 de output. E o port D.RD0 é o bit RD0, que eu estou configurando, com um nível lógico inicial 0. Então, aqui seria o setup desse código. O fluxograma que foi feito, ele está aqui no laço infinito. Então, fluxograma, vocês não coloquem setup. Fluxograma não precisa colocar setup. O que eu preciso no fluxograma é a lógica que vai ser usada para dar solução ao nosso projeto. Então, tem lá, liga o LED. Então, está aqui, ó, o fluxograma. Como é que eu ligo o LED? Port D.RD0 igual a 1. Espera um segundo. Está aqui, ó. Espera um segundo. Desliga o LED. Está aqui, ó, o desliga o LED. Port D.RD0 igual a 0. Espera um segundo. Está aqui. Opa, volta para o início. Quem é que volta para o início? O I1. Então, o nosso fluxograma, ele tem a cara do nosso código. Aqui, ó. Que está sendo pedido. Tem um outro projetinho aqui de exemplo, que é o código 2. Descrição narrativa. Ó. Enquanto o botão CH1 estiver acionado, mantenha o LED 1 aceso. Se o botão CH1 não estiver acionado, mantenha o LED apagado. Fluxograma. Teste condicional. Então, eu vou precisar do if. Botão está acionado, se sim, acende o LED e volta para o início. Botão não está acionado, não, apaga o LED e volta para o início. Preciso do circuito, porque eu preciso saber esses pinos para colocar lá no nosso código. Então, o botão, eu tenho aqui o resistor de pull-up, isso significa que ele mantém nível alto aqui no RB1, se eu não apertar o botão. Se eu apertar o botão, esse botão vai para nível 0, esse nível, o RB1. O pino RB1 vai para nível 0 se eu apertar o botão. O RD0 eu tenho o LED ligado no modo catodo comum, né? Que ó, o catodo do LED está na referência. Também temos que colocar o resistorzinho aqui de limitação de corrente e ele está ligado no pino RD2. Então, nós precisamos dessa informação também. No nosso código, temos também aqui a documentação, né, do nosso código, né, pelo menos a informação inicial do que ele faz, que é um acionamento de tecla. Ao acionar o botão, o LED acende, ao desacionar, o LED apaga. O botão está ligado ó, no pino 34, que é o RB1, e o LED está ligado no 19, que é o RD0. Então, começou a aparecer mais algumas informações aí na nossa documentação. O void main está aqui, né? Todo esse pedaço aqui, e ele é dividido também em duas partes. A parte de cima aqui é o nosso setup. Agora, nesse setup, foi colocado o ADCOM 1, com valor 7, 0x, mais um detalhe aí, 0x significa que tudo que tiver depois do x está no sistema hexadecimal. 7 em hexadecimal é igual a 7 no decimal. Então, eu poderia pôr 0x07 ou simplesmente 7 aqui. Eu ia ter o mesmo resultado.
Agora, se eu colocasse em binário, eu ia ter que pôr 0B, 000000111. Aí seria o 7 também, né, em binário. E temos a configuração RD0, porque no pino RD0 tem um LED lá, então eu tenho um sinal de saída, por isso que é 0. Temos uma inicialização inicial desse pino, que é nível 0, para ele começar com o LED desligado. Temos um botão ligado, então eu configuro ele como entrada. Se eu estou usando pull-up, eu coloco esse pino, um valor inicial, nível alto nele, que é o port, que faz isso. E no laço infinito, que é essa parte aqui de baixo, está o nosso fluxograma. Então, o nosso fluxograma está aqui. O que o nosso fluxograma faz? O botão foi pressionado, é o if, ó. Se sim, se isso aqui for verdadeiro, ele vem para cá, ó. Port D.RD0 igual a 1. Se for verdade, ele liga o LED. E aí ele não executa o else. Aí ele volta já para o teste de novo. O botão foi pressionado? Não, é falso. Então o botão não foi pressionado agora. O que ele faz? Ele não executa o 1 aqui. Ele vem aqui para o else. E coloca 0. E volta para o início de novo. Então ele fica testando infinitamente o meu botão e dando as ações, sim ou não, para ele. Sim, é acende o LED, não é apague o LED. Então, esse código, esse laço infinito é a cara lá do nosso fluxograma. Por isso que o fluxograma, ele ajuda muito a desenvolver as lógicas, né? As lógicas do nosso código, dos nossos projetos.